Amo o Senhor Jesus Cristo e testifico que seu Evangelho é a única solução duradoura para a paz. Seu Evangelho é um Evangelho de paz. Seu Evangelho é a única resposta quando muitas pessoas no mundo estão chocadas por causa do medo. Isso reforça a urgente necessidade de seguirmos a instrução dada pelo Senhor a seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz, digno e capaz, que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. E para vocês, irmãs jovens e capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Amamos as missionárias e as acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para este trabalho é maravilhosa. Orem para saber se o Senhor deseja que sirvam missão, e o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. Queridos jovens amigos, cada um de vocês é vital para o Senhor. Vocês foram enviados à Terra nesta época específica, a época mais importante da história do mundo, para ajudarem na coligação de Israel. Não há nada acontecendo neste momento, nesta Terra, que seja mais importante do que isso. Esta é a missão para a qual vocês foram enviados à Terra. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Sou Antônio Carlos Lima, esse é o Estandarte da Liberdade. E essa é uma conversa de domingo muito especial, nesta noite do dia 26 de janeiro de 2025. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o trabalho missionário, responsabilidade do sacerdócio, oportunidade poderosa para as mulheres. Vocês acabaram de assistir um vídeo no qual o presidente Russell M. Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fala sobre isso, sobre essa responsabilidade do sacerdócio e essa oportunidade poderosa para as mulheres. E hoje a nossa conversa vai ser sobre isso. Por que o trabalho missionário é uma responsabilidade do sacerdócio? Por que é opcional para as mulheres? Convido você a deixar aqui seus comentários, de onde você está assistindo, perguntas que você tiver, e eu prometo que vou responder tudo aqui no nosso chat, tá bom? Olha, quero começar mostrando para você hoje uma gravura, na verdade, que é aqui do Samuel Smith. Samuel Smith era irmão do profeta Joseph Smith Jr., e ele foi o primeiro missionário da igreja. O primeiro, na restauração, nesta época, dessa última dispensação, a sair para o campo missionário. Ele serviu inicialmente ali no estado de Nova York, depois expandiu um pouco, mas ele foi o primeiro a sair para pregar o evangelho, sua primeira missão, não muito tempo depois da restauração da igreja. E hoje, dezenas de milhares de missionários saem em missão em todo o mundo, seguindo o exemplo de Samuel Smith. E a cada ano, outras dezenas de missionários são adicionados a esse grupo que, desde 1830, prega o evangelho. Quero dividir nossa fala hoje aqui em 3 partes. Primeiro, eu quero falar sobre os elders, a responsabilidade,
o trabalho missionário como uma responsabilidade do sacerdócio. Depois, quero falar sobre o trabalho missionário como uma oportunidade poderosa para as mulheres. E, por fim, vamos falar sobre o trabalho missionário para ambos, para homens e mulheres. Tá bom? Então, vamos começar falando sobre os elders. Eu quero citar aqui o que o presidente Nelson acabou de nos falar. Olha o que ele disse. Afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para esta época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. Ao servir em missão, vocês desempenham um papel crucial nesse acontecimento sem precedentes. Então, o presidente Nelson, o profeta, vidente revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, neste período da história da humanidade, está afirmando categoricamente que cada rapaz digno deve se preparar e servir uma missão, porque essa é uma responsabilidade do sacerdócio. Essa fala do presidente Nelson, que foi na Conferência Geral de abril de 2022, está perfeitamente alinhada com o que diz o Manual Geral da Igreja. Olha aqui o que diz o Manual Geral da Igreja. O Senhor pede a todo rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Veja que a fala do presidente Nelson é perfeitamente alinhada com essa fala do Manual Geral da Igreja. Todo rapaz digno deve servir uma missão, porque é uma responsabilidade do sacerdócio. Mas em que momento que o Senhor deu essa responsabilidade para os portadores do sacerdócio? Em que escritura isso está? Ou foi na fala de algum profeta? Isso está registrado numa escritura, no livro de Doutrina e Convênios, na seção 36, numa revelação dada a Edward Petrie. E ele recebeu essa revelação e o Senhor ali disse que aquele mandamento que estava dando a ele era um mandamento para todos os homens. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, seção 36, aí os versículos 1 e depois o 4, o 5, o 6 e o 7. Aqui o início, ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, o poderoso de Israel, eis que te digo, meu servo Edward, que bendito és tu e teus pecados te são perdoados, e és chamado para pregar o meu evangelho, como com a voz de uma trombeta. E agora te dou esse chamado e mandamento, concernente a todos os homens. Aqui o Senhor já está dizendo que esse chamado e mandamento, ou seja, não era só um chamado, era um mandamento, é concernente a todos os homens. E olha o que o Senhor completa aqui: que todos os que se apresentarem a meus servos Sidney Hiddon e Joseph Smith Jr., abraçando esse chamado e mandamento, sejam ordenados e enviados a pregar o evangelho eterno entre as nações, clamando arrependimento e dizendo: salvai-vos desta geração perversa, e saí do fogo, odiando até mesmo
as vestes manchadas com a carne. E então o Senhor completa: e esse mandamento será dado aos élderes de minha igreja, para que todo homem que o abrace com sinceridade de coração seja ordenado e enviado, como eu disse. Vejam que o Senhor, nessa sessão, está claramente dando um mandamento a todos os homens, a todos os élderes da igreja, para que todo homem, ele deixou bem claro, pregue o evangelho, sirva como missionário. É daí que vem a designação do Senhor para que todo homem da igreja sirva com uma missão. Então, o serviço missionário para os homens é um mandamento, não é uma opção. E aí eu sei que a pergunta que alguém pode fazer agora é: tá, mas não é um desejo que eu tenho que ter? Eu não tenho que ter um desejo para servir? Muito bem. Olha só, o Manual Geral da Igreja diz assim: o chamado missionário é feito a membros que desejam servir, são dignos e capazes. Membros que desejam servir são dignos e capazes. E aí você pode pensar assim: bom, mas espera aí. Se é um mandamento, então como pode ser pelo meu desejo? Porque, por exemplo, o mandamento do dízimo não é se eu desejo pagar o dízimo, é um mandamento, eu tenho que cumprir. O mandamento da lei da castidade não é se eu desejo cumprir. É um mandamento, eu tenho que cumprir. E é assim com todo e qualquer mandamento. Então, por que a palavra desejo está aqui? Essa palavra desejo está aqui por duas razões. Primeiro, porque não é compulsório. Todos os homens da igreja têm a obrigação de servir uma missão de tempo integral. Todos os rapazes têm. A obrigação no sentido de ser um dever. É algo que ele se obrigou, ou seja, que ele assumiu como compromisso ao receber o sacerdócio. Mas ele não vai ser forçado a fazer isso. Se ele disser eu não tenho desejo, ele não vai ser forçado a fazer isso. Não deixa de ser um mandamento. Ele está deixando de cumprir o mandamento. Não vai deixar de ser um mandamento só porque ele não deseja. Mas não é compulsório. E tal qual com o dízimo, tal qual com a palavra de sabedoria, com a lei da castidade, ninguém lhe força a seguir. Mas não deixa de ser mandamento. Isso fica muito claro na seção 4 de Doutrina e Convênios. Está lá. Portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Qual é o desejo, gente? Desejo de servir a Deus. Esse é o desejo. Não é um desejo que torna o mandamento opcional. Não é. É o desejo de servir a Deus. Se eu tenho desejo de servir a Deus, então eu vou servir missão. Se eu sou um jovem em idade missionária, o desejo que eu tenho que ter não é o desejo de se eu quero ou não quero, se eu acho que devo ou que não devo. É o desejo de servir a Deus, conforme está aqui em Doutrina e Convênios, seção 4, versículo 3. Portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Simples assim, gente, compreendem? Ah, irmão, mas você disse que os rapazes são obrigados a servir no campo missionário? Exatamente. Olha o que o presidente Ballard falou. Ao receber o sacerdócio,
o rapaz recebe também a obrigação de levar a mensagem da restauração ao mundo. A obrigação. Gente, obrigação é compromisso. Por exemplo, se eu compro um produto a prazo, eu assumo a obrigação de pagar aquelas prestações na data acordada, na data estabelecida. É uma obrigação. Eu sou obrigado a pagar. Eu não sou forçado, mas se eu não pago, eu estou descumprindo o contrato. E há penalidades para isso. Compreende o sentido da palavra obrigação? Às vezes a gente confunde obrigação com ser obrigado com ser forçado. Ser obrigado é estar sob um compromisso, sob um dever. E como disse bem o presidente M. Russell Ballard, ao receber o sacerdócio, o rapaz recebe também a obrigação de levar a mensagem da restauração ao mundo. Ou seja, de servir como um missionário. Então, rapazes, todos que têm o desejo de servir a Deus, que são dignos e que são capazes, são chamados ao trabalho. Tem esse dever. Uma missão de tempo integral, de ensino, uma missão de serviço, não importa, mas tem esse dever. O seu pensamento primeiro na missão de ensino. Se por qualquer razão você não puder, missão de serviço, mas o dever permanece. Eu quero mostrar para vocês agora um vídeo produzido pela igreja sobre o trabalho missionário. Deixa eu remover aqui, para que vocês possam assistir esse vídeo. Prestem atenção. Meu nome é Cam Yong-dong, sirvo na missão China-Hong Kong como missionário. Sou Elder Mortensen e sou missionário da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Sou a Sister Rovera, sou do Uruguai, mas sirvo aqui na Colômbia, Bogotá. Estamos aqui porque amamos a Cristo e amamos estas pessoas. Este é um trabalho de amor e queremos servir a elas. Queremos que saibam que Jesus as ama. Servir missão é uma oportunidade de serviço voluntário. Para os homens, servimos por 2 anos. Para as mulheres, elas servem por 1 ano e meio. Os missionários saem para o mundo em duplas. Na Bíblia aprendemos que os apóstolos saíam de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Apoiamos uma a outra. Ela é como uma irmã para mim. A experiência missionária de receber seu chamado é algo muito especial. Antes, você é apenas um rapaz comum. Você envia seus papéis porque deseja servir missão. Seus papéis vão para a sede da igreja e depois há um período de 3 a 4 semanas de espera. Então o envelope chega, é um envelope como este, e parece que sua vida inteira está ali dentro. Quando chega o momento de abri-lo com sua família e seus amigos, é uma experiência incrível. Você foi chamado para servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você foi designado para trabalhar na missão China-Hong Kong. Cada dia é diferente do outro, todo dia é especial por causa das experiências que temos. Jamais as esquecerei. Adoro essa oportunidade que temos. Estou aqui para ajudar as pessoas a saberem como podem ter uma vida feliz. E tenho visto a maneira como o Evangelho modificou e trouxe felicidade à minha vida e à vida de minha família. Por isso, não vi a hora de vir ajudar essas pessoas a saberem que existe um Evangelho restaurado que pode mudar a vida delas e trazer alegria e paz a seu coração, sua família e seu lar. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias há muitos anos. Os missionários nos falaram sobre o Evangelho. Foi tão maravilhoso que fiquei tocada e decidi filiar-me à igreja. Sim,
O Evangelho melhorou muito minha vida e sinto alegria no coração. A experiência de servir uma missão como casal dará um propósito especial ao restante de nossa vida. Jamais poderemos esquecer essa experiência. Quando se é missionário, você sai para ensinar as pessoas e depois de chegar ao local, você percebe que aprende com eles também. Grande parte da missão é feita de serviço. Jesus Cristo ensinou-nos a servir. Assim nós, missionários, procuramos oportunidades de servir as pessoas e ajudá-las. Quando os missionários saem para servir no país estrangeiro, eles realmente se doam às pessoas. Eles aprendem a amar a cultura, a comida, servem as pessoas, amam essas pessoas, desenvolvem fortes laços que duram para o resto da vida e tornam-se embaixadores desse país. Este país faz parte de mim. Eu o tenho em meu coração e penso nele literalmente todos os dias. Quando servimos as pessoas, passamos a amá-las, despendemos tempo com elas e estabelecemos relacionamentos duradouros. Nascemos em países diferentes, falamos idiomas diferentes. Como missionários, queremos que todos saibam que somos realmente filhos de Deus. Adoro minha missão. Sinto alegria por estar aqui. Vejo-os como são de verdade. Há um momento em que a vida de alguém muda. Esse momento nos dá grande alegria. Maravilha. Esse é o trabalho missionário. Esse é o trabalho que espera você, rapaz. É o trabalho que espera você, moça, se você decidir servir uma missão. É uma bênção muito grande servir como missionário. Eu tive esse privilégio e posso testificar de que é uma bênção para toda a vida. Agora, falei sobre os rapazes, sobre a responsabilidade do sacerdócio, sobre o fato de que todo o portador do sacerdócio de Melquisedeque tem a obrigação de pregar o evangelho. E aqueles na idade da missão, entre 18 e 25 anos, têm a obrigação de servir uma missão. Mas e as moças? E as mulheres? Vamos ver aqui o que o presidente Nelson falou sobre isso, além de outras citações. Vamos falar um pouquinho sobre nossas queridas irmãs, as sisters, né, as missionárias da igreja. Primeiro, eu quero lembrar aqui das primeiras missionárias mulheres. Lembra que eu mostrei o Samuel Smith, né, o primeiro missionário? Essas irmãs, a Inês Knight e a Jenny Brinhall, serviram como primeiras missionárias mulheres solteiras da igreja. Algumas irmãs já tinham servido como missionárias, mas eram irmãs casadas, que acompanhavam seus maridos, e uma delas era casada, mas serviu só por um tempo, mas as primeiras missionárias do padrão que nós temos hoje, mulheres solteiras, são essas duas. E elas fizeram um trabalho fantástico, elas serviram na Inglaterra. No livro Santos, no volume 3, tem uma extensa narrativa sobre o trabalho dessas irmãs. A Inês Knight tinha 21 anos quando ela foi lá. Isso foi em 1898, quando ela chegou lá em abril de 1998. Ela chegou na Inglaterra e sua companheira, a Jenny Brinhall, a ajudou
e elas abriram, então, aquele trabalho. Pela primeira vez, 2 mulheres solteiras estavam servindo como missionárias. Elas pregaram de casa em casa, elas falaram em locais, em eventos, e elas fizeram o seu melhor e ensinaram muito. E todas as irmãs que servem como missionárias devem muito a essas mulheres pelo seu pioneirismo, né? Elas abriram o caminho. E que bênção, né? A inspiração que os líderes da igreja, a primeira presidência na época, teve de enviar essas irmãs. E isso foi algo maravilhoso para todos nós hoje em dia, na verdade, né? E ao final elas disseram: sentimos que o Senhor está nos abençoando em nossas tentativas de aliviar o preconceito e disseminar a verdade. Confiamos que muitas moças dignas de Sião terão permissão de desfrutar o mesmo privilégio que temos agora, pois sentimos que elas podem fazer muito de bom. Que maravilha! Então, irmãs, essas são as pioneiras, essas fizeram o melhor em seu tempo servindo como missionárias. Mas a pergunta, então, que pode vir agora é: tá, mas servir como missionária para as mulheres tem aquela mesma responsabilidade, tem aquele mesmo dever que é para com os homens? Olha o que disse aqui o presidente Russell M. Nelson. E para vocês, irmãs jovens e capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Amamos as missionárias e as acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para este trabalho é maravilhosa. Orem para saber se o Senhor deseja que sirvam missão. E o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. Então, o profeta de Deus está dizendo que as irmãs são bem-vindas, que a igreja ama as missionárias, que a contribuição delas é maravilhosa, porém, o seu serviço é opcional. Isso é importante de sempre destacar. O Manual Geral da Igreja também fala sobre isso. Ele diz lá, no capítulo 24 do Manual Geral: para o Senhor, moças dignas e capazes que desejam servir missão também são bem-vindas. Para as moças, a missão é uma vigorosa oportunidade, mas opcional. A preparação para a missão será uma bênção para uma moça, quer decida servir como missionária ou não. Percebem que a fala do presidente Nelson está perfeitamente alinhada com a fala do Manual Geral. É uma vigorosa oportunidade para elas, mas é opcional. As irmãs é que decidem se irão ou não. E o presidente Hinckley falou sobre isso, e eu quero mostrar para vocês agora um vídeo dele falando exatamente sobre isso. Presidente Hinckley, deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Agora quero dizer algo aos bispos e presidentes de estaca a respeito do serviço missionário. Este é um assunto delicado. Parece estar crescendo na igreja a ideia de que todas as moças, assim como os rapazes, devem servir uma missão. Precisamos de algumas jovens. Elas fazem um trabalho memorável e podem entrar em lares onde os elders não poderiam. A primeira presidência e o Conselho dos 12 são unânimes em afirmar a nossas jovens irmãs que elas não são obrigadas a servir no campo missionário. Espero conseguir expressar de um modo que não ofenda ninguém. As moças não devem achar que têm um dever comparável ao dos rapazes. Algumas delas desejam muito servir.
Nesse caso, devem aconselhar-se com o bispo e seus pais. Se a ideia persistir, o bispo saberá o que fazer. Desculpe, eu esqueci de ligar meu áudio aqui, sempre acontece. Eu disse, muito bom. Notaram o que disse o presidente Hinckley? As irmãs são muito bem-vindas, há lugar para elas, há necessidade delas, porém, que ninguém diga que ela é obrigada a servir. Eu lembro que quando o presidente Monson anunciou a mudança da idade, eu cheguei a comentar, olha, vai chegar o dia que alguém vai dizer para uma moça que não serviu missão, que ela deveria ter ido, que ela, o lugar dela, ela ter servido missão, que ninguém cometa isso, cometa esse erro de julgar uma mulher porque ela decidiu não servir missão, porque ela não tem a mesma obrigação que o portador do sacerdócio tem. Isso é importante de ser dito. Ao dizer isso, não é que não se quer que ela vá. Não. Mas se quer deixar claro de que ela não, ninguém pode colocar sobre uma irmã uma pressão que não existe sobre ela. Se há algum tipo de pressão, que seja com os homens. Eles têm um mandamento, mas não se faz pressão. Né? Apenas se declara o mandamento do Senhor. Eu falo pressão de maneira brincando, mas apenas se declara o mandamento do Senhor. Mas para as mulheres, não há mandamento sobre isso. Não há. Isso é muito importante de ser dito. E o presidente Ballard falou sobre isso também. Olha o que ele disse aqui, ó, presidente Ballard. Uma missão de tempo integral é totalmente adequada para uma moça se esse for seu desejo e se ela for digna. As moças são convidadas a participar do trabalho missionário, se isso for conveniente para a situação delas. Se a moça tiver planos de se casar, este chamado do casamento é mais importante para ela. No entanto, as moças que têm condições de servir tornam-se grandes missionárias. Não creio que haja nenhum presidente de missão no mundo que não ficaria entusiasmado por receber mais missionárias. Percebem a fala do presidente Ballard, que foi presidente do Coro dos 12? São muito bem-vindas. Se tiverem o desejo e forem dignas, as portas estão abertas, todo presidente de missão vai querer, porém, é uma decisão dela. Não é um mandamento. E ele coloca, se a moça tiver planos de se casar, este chamado é mais importante para ela. E ele é um profeta de Deus, falando isso. Ah, não tem um casamento em vista agora. Maravilha, desejo para a missão? Vai lá. Não, eu estou com o casamento aqui já pronto. Já vou casar. Isso é o mais importante. Esse chamado é mais importante. Disse um profeta de Deus, presidente Emer Rousseau Ballard. Então, irmãs, ponderem muito. Orem muito, como disse o presidente Nelson, orem, e o Espírito Santo vai lhe dizer o que fazer. Essa é a realidade, né? Sobre o trabalho das moças. Então, falando sobre o trabalho das moças, isso é o que dizem os profetas, isso é o que dizem os apóstolos, isso é o que diz o manual da igreja. Tá? Agora vamos falar o que eles falam sobre o trabalho de ambos. Vamos assistir aqui uma fala do presidente Holland, atual presidente em exercício do Quórum dos 12, e do Elder Cook. Tá? Vamos ouvir o que eles têm a falar aqui. Just think,
of spending 2 years or 18 months concentrating every week on Christ-like attributes. Just think of that all by itself. Who else gets an opportunity to do that? And then come back and often meet others and often intermarry with others that spent 2 years thinking about Christ-like attributes. What a foundation for marriage. What a foundation for being parents. My guess is if we have a symbol of church life, it might be 2 missionaries. I mean, it might be the thing that most people around the world recognize. They may or may not know temples. They may or may not know our humanitarian service, but almost everybody has seen a missionary, and they'll joke about that with us, journalists and others. I'd be pretty proud to have that among the symbols of the church that people know. 2 young people like you serving and sacrificing, teaching, and representing the very best of life, very best of a youthful generation. I'm pretty proud to have people know us for our missionaries. Que maravilha, essa fala do Elder Cook e do presidente Holland. Os missionários são um grande símbolo da igreja, que maravilha. E eles colocam aí que bênção que os missionários sirvam, né? E olha só o que disse aqui o presidente Ballard. Estamos numa época da história da igreja em que os rapazes e moças do mundo inteiro precisam erguer-se e apresentar-se para servir como missionários. O Senhor precisa que os jovens de todos os lugares em que a igreja esteja organizada se preparem para conduzir almas a Ele. Ao fazê-lo, abençoarão o mundo inteiro e receberão as bênçãos do céu, juntamente com sua família, agora e para sempre. Presidente Ballard deixando muito claro que esta época da história da igreja é a época em que rapazes e moças do mundo inteiro precisam erguer-se e apresentar-se para servir como missionários. E a fala do presidente Russell Nelson. Ele disse: queridos jovens amigos, cada um de vocês é vital para o Senhor. Ele os reservou até agora para ajudarem a coligar Israel. Sua decisão de servir missão, seja uma missão de proselitismo ou de serviço, abençoará vocês e muitas outras pessoas. Também incentivamos os casais sêniores a servir quando suas circunstâncias permitirem. Seus esforços são simplesmente insubstituíveis. Essa é a palavra do profeta de Deus. Cada um de vocês é vital para o Senhor. Ele os reservou até agora para ajudarem a coligar Israel. Jovens, o convite é para que cada um de vocês que tem a idade de servir uma missão e que ainda não tenha feito, procure o Senhor e procure o seu bispo. Decida seguir o Evangelho em todos os aspectos, incluindo nesse aspecto de servir como uma missão de tempo integral. Eu quero prestar o meu testemunho de que o trabalho missionário é um trabalho divino, de que o trabalho missionário é um trabalho de amor. E agora nós vamos assistir um vídeo para finalizar essa nossa live. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. E quero pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, com todos os jovens em idade de missão e seus pais também, os pais desses jovens, todos que você puder. E que você considere deixar o seu like neste vídeo e inscrever-se no canal se ainda não tiver feito. Muito obrigado. Fiquem agora com
o vídeo final. Dear Sister Kim, You are hereby called to serve as a missionary de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. ¿Cómo está Ana? Ay, le está yendo muy bien. Deberían leer los correos que manda. Son inspiradores. ¿Quieren que se los reenvíe? Sí, me encantaría. ¿Podemos responderle? ¡Claro! Se pondrá muy feliz al saber de ustedes. Listo, ya se los reenvié. Solo no se fijen en su ortografia. Viu, eu achei muito errado o que falaram pra você. Eu já tô acostumada. Também se acostumar com outra coisa. Quer sentar com a gente? É sério? Sim, vamos lá. hey guys, it's my brother in Fiji. Come say hi. What's he doing in Fiji? I've been serving a mission for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. It's been amazing. Eu vou ser batizada esse sábado. Eu gostaria muito que você fosse. Batizada? Obrigada, eu vou sim. E aí, fez alguma coisa no fim de semana? Nada demais. Na verdade, fiz sim. No sábado eu organizei um caça ao tesouro para o encontro de jovens. E no domingo eu fui no coral da igreja cantar. Peraí, quê? Olha só, o meu Paulo, ele parece tão feliz. Quem são esses que estão com ele? Eles são a família Silva. Ele está ensinando eles. Inclusive foram batizados ontem. Eles têm uma história realmente linda. Você tem uns minutos para contar? Com certeza. Então, eu conheci eles...